Olá pessoal, meu nome é Antônio e de uma série de vídeos eu estou fazendo esse primeiro vídeo. Nós vamos falar sobre a autobiografia de Sananda. Vocês vão saber quem é Sananda. Sananda é Jesus. Eu vou falar aqui sobre alguns extraterrestres, que supostos gurus e magos da nova era dizem que têm canalizado de forma telepática esses extraterrestres, né? E aí nós vamos esclarecer para vocês, mediante como eles têm falado e colocado muitas das vezes o nome de Jesus e colocado até as escrituras em algumas situações. Então eu vou falar à luz das escrituras, da Bíblia Sagrada, para que vocês possam entender. Então vamos lá, para vocês começarem a entender, vamos do início. Astar-Cheran. Astar-Cheran é um comandante de uma frota e desde 1952, por meio de psicografia, um americano chamado George Van Tassel, que canalizou a primeira mensagem. E ali este Astar, existem vários vídeos aí também, que ele vai invadir a Terra e o objetivo deles é colocar ordem. Aí tem toda uma história. E ali este suposto comandante, Astar-Cheran, ele mencionou Sananda. Sananda como Jesus. Lord Sananda como é o Jesus, que Jesus é o governador espiritual e representante da Terra. Então ele diz que está ao lado de Jesus. E eles acreditam que vai chegar num disco voador, com uma frota, muitas naves, e esta situação, ela, muitos aí que têm recebido mensagens, e aí fala que o prazo está chegando, que o dia está chegando, 2019, 2012, e eles vão fazendo junção, uma confusão muito grande, calendário maia, são outros assuntos assim que nós vamos entrar em detalhe, mas aqui o que nós vamos falar é sobre a autobiografia de Sananda, que eles dizem que Jesus, que Sananda é Jesus que veio à Terra. Então vamos lá. Quem primeiro citou Sananda foi um outro americano chamado Joshua David Stone. Foi o primeiro que citou o nome Sananda em 1996. 1996. E na autobiografia, quem fez a autobiografia foi Catherine Emai. Ela que também fez a autobiografia de Sananda. Então dá a entender que muitos têm canalizado este Sananda que eles dizem que é Jesus. Então na autobiografia o que ele coloca? Quais são os tópicos que ele coloca? Então é assim, primeiro tópico, Jesus não é aquele que está na Bíblia, porque eles dizem que a Bíblia foi alterada, foi distorcida. Então vamos lá. O primeiro tópico, eu vou tratar de 7 tópicos aqui, provavelmente. Jesus ele casou-se com Maria Madalena. Esse é o primeiro tópico. Vamos lá. O que lembra esse tópico? Código da Vinci. Quem assistiu o filme Código da Vinci, por volta do ano 2000, 1999, ano 2000 que saiu esse filme, ou 2003, se eu não me engano. O enredo do filme é Tom Hanks, e quem está contracenando com o Tom Hanks é uma mulher, e na sequência, no final, esta mulher ela faz parte da genealogia de Jesus. Porque aqui na autobiografia diz que Jesus teve 2 filhos e teve uma vida normal, uma vida comum. Então aqui liga também esse filme Código da Vinci. Dan Brown, que escreveu o livro, ele nega que foi esses acessos que ele inspirou para escrever esse livro e colocar, mas
também não tem provas nenhuma. Mas nós vemos assim até o cinema, os filmes, desde muito tempo assim, eles, ficção, romance policial, o que seja, assim, faz alusão a muitas coisas assim, que praticamente vocês vão entender que na verdade são totalmente contrário, muitos contrário assim às escrituras, o que o próprio Jesus veio nos ensinar, ok? Então vamos lá. Segundo tópico, Judas não traiu ele. Ele diz que Judas não traiu, que Judas foi um amigo, um mais aliado que esteve ao lado dele, e o próprio Sananda, nessa autobiografia, diz que Judas ele é a encarnação de Lúcifer. Lúcifer, filho de Saint-Germain. Ele diz que Saint-Germain é irmão dele. E ele não o traiu. Então, Judas é Lúcifer. Judas não traiu. Primeiro, gente, as escrituras, nós vamos nos evangelhos, são 4 evangelhos. Os evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Foram escritos assim, tudo no contemporâneo, e os evangelhos é história. Então, aqui é muito sério o que é essa mensagem de autobiografia, muito sério. Judas foi uma pessoa. Então, não podia totalmente assim, todas essas pessoas estar envolvidas e fazer uma mentira, levantar uma mentira, não tem como. Então, tem um historiador, Flávio Joséfo, que confirma totalmente a veracidade das escrituras e dos acontecimentos. Então, são pessoas que viveram, pessoas... A Bíblia fala da genealogia, a Bíblia fala de toda a situação. Então, Judas traiu Jesus sim, e teve o final que aconteceu. Ok? E aqui na biografia ele diz que, Sananda diz que viveu até os 86 anos, viajou para a França, Tibete, Inglaterra, Escócia, teve uma vida normal, ali passando as mensagens, eles falam muito bem mensagem de amor, e aí por diante. Agora vamos lá. A contagem começou depois de Cristo. Toda a contagem. Estamos em 2020 agora. Se ele morreu com 86 anos, então no ano de 86 ele morreu. Agora, como que ele viajou para a Inglaterra, como viajou para a França, sendo que esses países eles surgiram no ano de 800. Então é outra contradição. Outra contradição. Mais um tópico. Paulo criou uma seita. Diz que Paulo criou uma seita. Os apóstolos, Jesus ele escolheu a dedo os discípulos. Cada discípulo tem um caráter, cada discípulo tinha um certo propósito, e tem um relato da morte deles, que eles morreram por causa do Evangelho. O único que não morreu foi o apóstolo João, que João ele morreu de morte natural, o apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse. Então, eles estiveram com Jesus e continuaram a mensagem, o Evangelho. Paulo, praticamente, que escreveu a maioria das epístolas e as cartas, o apóstolo Paulo foi o único que não esteve assim com Jesus, mas ele esteve com os apóstolos e encontrou com Jesus de uma forma sobrenatural. Jesus apareceu para ele, já ressurreto. Ok? Então, outro tópico, crucificação inventada. Crucificação inventada. Se não houvesse a crucificação de Jesus,
hoje não teria sentido pregar o Evangelho. Então, o cristão entende a crucificação de Cristo. O cristão, ele entende o martírio de Jesus. Então, aqui também, ele está dizendo que não houve, que não aconteceu nada disso, mas é documento. Isso aqui, gente, é documento. Essas escrituras é documento. Ok? Então, Sananda não é esse Jesus não é Jesus que está nas escrituras. Esse Sananda não é Jesus, de maneira nenhuma. Então, para nós concluirmos, hoje existe muita ligação com as doutrinas espíritas com extraterrestres. Os magos e os gurus da nova era hoje estão alinhando e praticamente está acontecendo muita bagunça no sentido de entendimento. Mas o que eu quero assim concluir para vocês é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora eu vou passar aqui, eu vou ler aqui alguns versículos para que a gente possa entender claramente, com base que realmente esta autobiografia, estes magos que estão canalizando estes espíritos ou extraterrestres, que seja, totalmente assim é contrário aos propósitos de Deus, ao Evangelho e à mensagem que Jesus deixou para o homem na terra. Evangelho de São Mateus 24, o próprio Jesus dizendo, versículo 23 e 25, o próprio Jesus dizendo: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, o próprio Jesus dizendo e alertando: eis que eu vou-lo tenho predito. Então, Jesus já preparou as escrituras. O nosso Deus, ele é tremendo. Jesus sabe, gente, é tremendo. Ele já predisse que ia acontecer essas mentiras, que ia ocorrer todas essas coisas. Quando Jesus foi crucificado, para vocês terem ideia, os soldados, quando foram contar ali para os sacerdotes ali, os fariseus, para os saduceus, eles falaram para os soldados dizer que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Está lá no livro de Mateus, lá, a mentira, está lá escrito, a mentira dos judeus. Então, desde o início, existe aí tantos escritos aí, tantos achados aí que praticamente são contrários ao que a própria história do que Jesus disse. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldito. Outro evangelho, o que é? É mensagem. Evangelho é mensagem. É boa nova. São novas de Deus. Então, são mensagens contrárias ao propósito de Deus. O 9 diz assim: assim como já vos dissemos agora, de novo também, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos recebestes, seja anátema. Então, o propósito de Deus já está concluído. Jesus veio à Terra para dar a vida pelo homem, e quando ele foi crucificado, venceu a morte, e Jesus vai voltar. E também, para concluir, 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 4, 1 e 6. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, de novo, se têm levantado no mundo. E o versículo 6. Nós somos de Deus,
aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, muitos espíritos de erro têm se manifestado nesse mundo. Então, essas canalizações, realmente assim, é totalmente mentira, é totalmente engano. As escrituras, ela fala sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, foi aqui o que nós lemos aqui, né, no livro de Gálatas. Então, eu falo com toda certeza, esse Sananda, ele é um espírito enganador. Astacheran também é um espírito enganador. Sobre telepatia, nós vamos fazer um outro vídeo. Nós vamos mostrar para vocês assim, para vocês entenderem o sentido de o que é telepatia, o que é uma revelação, o que é uma canalização, ok? Por enquanto vamos ficar por aqui, e é isso que eu queria passar para vocês, e que Deus abençoe a todos, ok? Muito obrigado.